(2h44). O Estúdio CBN está de volta aqui da Brasil Equipo Show em Jaguariúna. Nós estamos recebendo 2 entrevistados aqui que participam desse evento, desse grande evento, um dos principais do país nessa área. Rubens Brito, que é gerente de produtos da XCMG. Rubens, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Então, estamos também com o Douglas Souza, que é do comercial da Irmen Sani. Douglas, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Só uma correção aí, é o Gustavo Sack. Nós fizemos uma mudança aí de última hora. Peço perdão, Gustavo Sack está aqui com a gente. Tayla, vamos começar conversando com o Rubens, né? São 2 empresas que são expositoras aqui no Brasil Equipo Show, e a gente vai falar da XCMG primeiro, que é uma empresa chinesa, mas instalada aqui no Brasil, né, Rubens? A XCMG é de origem chinesa, ela está instalada no Brasil já com fábrica física, né, e produção de alguns equipamentos aqui, de alguns modelos de equipamentos aqui com produção local há 10 anos, desde 2015, né? 2014, na verdade. A gente inaugurou a fábrica em junho de 2014 e estamos crescendo aí desde daquela época até hoje, né? Antes de passar para a Tayla, eu vou te fazer uma pergunta, porque é claro que a gente roda aqui por todas as empresas, né? O espaço aqui na rede é muito grande. O que me chamou a atenção na empresa é a variedade de produtos, né? São muitos equipamentos que estão aqui em exposição. Hoje aqui na feira nós trouxemos 22 equipamentos, de uma forma resumida, né? Nosso portfólio é ainda maior aqui que a gente tem no Brasil, né? Mas a gente procurou trazer uma linha de equipamentos aí que resume mais ou menos os mercados de atuação que a XCMG participa. Então tem linha amarela, tem as máquinas elétricas, a linha de mineração, a linha de pavimentação, de elevação de carga, de guindastes e tudo mais. A gente procurou trazer um resumo, uma amostra resumida do portfólio que a gente tem disponível no Brasil, né? Tayla? Oi, Rubens, boa tarde. Gostaria de te perguntar também sobre o potencial aí de negócios para vocês hoje com a participação na feira, né? Hoje já é o 3º dia de evento, então qual que é a avaliação que você faz também dos negócios que são feitos, né, na feira, além também do networking, né, entre o setor? O potencial de negócio, a gente tem um crescimento, a gente não chegou a totalizar os números ainda, mas ele está demonstrando um potencial de crescimento bastante expressivo aí entre a última feira que teve há 2 anos atrás e a feira que a gente está tendo esse ano aqui, né? Então a expectativa da gente é positiva, tanto pelo network que a gente está fazendo, como a exposição dos produtos novos que a gente lançou nesses 2 anos, né? Expectativa de um crescimento aí que parece que está se consolidando, sim. Bom, e o momento do mercado hoje? A gente sabe, por exemplo, que obras públicas não param, né? Toda a prefeitura, todo o estado, o governo federal sempre tem que fazer obras, né? E aí existem as negociações com as empresas e o material que é cedido, né? Que é comprado das empresas que cedem as máquinas. Como que tá esse momento? Tá positivo no Brasil? O mercado, esse início de ano a gente sentiu eu não vou dizer uma desaceleração de mercado, mas um mercado meio stand-by, né? Esperando algumas soluções aí que tem que acontecer no mercado. Mesmo assim, nos últimos 5 anos, a XCMG ela vem num histórico de crescimento muito mais amplo do que o mercado em si, né? Então a gente se prepara, né? Tanto no PCP da gente, como nos planos de importação e no forecast que a gente faz, para atender um mercado de alta demanda para esse ano aqui. A gente prevê um crescimento aí da empresa, da participação de mercado da gente em relação ao ano passado aí em mais ou menos 30%. Né? É um número bastante significativo. Vou passar para o Gustavo Sack. Você permanece com a gente, Rubens, por favor. Perguntar para o Gustavo a mesma pergunta que a Tayla fez para o Rubens, né? Para a Irmen Sani. Como está essa possibilidade de negócios, esse networking feito aqui na Brasil Equipo Show, Gustavo? Tem sido bastante positivo, né? A feira hoje está
pouco mais da metade, né? Começou na terça-feira, nós temos ainda hoje e amanhã, né? Com o evento rodando. Os negócios têm sido, assim, bastante importantes, porque nós temos clientes que muitas vezes vêm aqui para fazer o negócio presencialmente, ver a máquina, ver o modelo, tirar uma dúvida, né? A gente tem a possibilidade de ter a equipe completa aqui, o time técnico, né? Não só apenas a pessoa, o consultor comercial que normalmente está visitando o cliente em campo. E isso tem propiciado negócios mais interessantes, né? Às vezes o cliente vem para ver uma solução, ele tem um outro problema que a gente pode atuar junto com ele e vem comprar uma máquina, acaba levando duas, né? Às vezes, né? Isso não acontece em todos os negócios, mas alguns deles é uma situação interessante que acontece em eventos, em feiras em geral. Aqui na Brasil, que puxou, não tem sido diferente. Vira uma parceria, né? Concorrentes se tornam amigos, né? Também, exatamente. Aí. Taila. Ô, Gustavo, boa tarde. Falando até em concorrência, né? O Guarizo brincou aí. Vocês trabalham hoje com máquinas elétricas, né? Que tem mais tecnologia, mais sustentabilidade. Como é que é a concorrência hoje no mercado de vocês com aquelas máquinas mais tradicionais? Olha, esse mercado ele está em transição, né? Aqui, quando a gente olha, por exemplo, o mercado chinês, né? Com uma referência não só do outro lado do mundo fisicamente, mas também nesse nível de tecnologia, o Brasil ele vem dando os primeiros passos, né, nesse cenário, tá? E o mercado de máquinas, hoje, ele parece um pouquinho com o mercado automotivo, por exemplo, né? É um produto novo que vem ganhando espaço, né? Existem muitas dúvidas, né, para os clientes que estão aí pensando em investir no equipamento elétrico, né? Qual que realmente é o ganho? Se eu tenho ganho, se eu não tenho? O que eu tenho que me preparar? Quais são as diferenças operacionais? E isso tem sido muito interessante trabalhar esses pontos com o mercado. As máquinas elétricas, assim como no mercado automotivo, o que eu posso dizer é que existem aplicações específicas, né? Assim como o veículo também, né? Algumas aplicações a máquina elétrica ela tem um desempenho sensacional. Em outras aplicações a máquina a combustão ela continua tendo, sabe, o seu espaço com um resultado melhor, seja operacional ou seja de viabilidade econômico-financeira. Mas tem sido assim um desafio grande para o mercado, para nós. E o fato da gente ter essa tecnologia, né, tá trazendo para os clientes, tem trazido novos projetos, né, novos negócios, e isso tem sido muito positivo. Mas já tem uma representatividade significativa no mercado ou ainda essas dúvidas que você disse ainda fazem com que o consumidor fique com o pé atrás? Não, ainda esse processo ainda é muito inicial, né? Como eu fiz a comparação com o mercado automotivo, né, onde todo mundo tem uma visibilidade muito maior. Vamos dizer que esse mercado está um pouco à frente, né? Assim, em termos proporcionalmente ao volume, né, de máquinas. Mas ele, sabe, assim, ele tem se mostrado, especialmente nesse ano de 2025, um impacto positivo no sentido de aumento da procura do cliente por essas máquinas, né? Até pelo fato de, às vezes, um concorrente daquele cliente, né? Porque nossos clientes são concorrentes entre uns e outros, né? Dentro do mercado. E ficou sabendo que comprou uma máquina elétrica e está tendo um bom resultado. Eu também quero saber, né? Na minha operação, traz benefício, não traz? Qual que é o preço, qual que é o custo? E existe um estudo completo para poder a gente entender esses ganhos, né? E se há ganhos naquela determinada operação, como eu falei anteriormente, e tem sido muito positivo. Então, hoje, a busca por esses equipamentos, proporcionalmente à quantidade que nós tínhamos no ano passado, tem sido muito, muito maior. Mas a linha amarela, como o Rubens citou, também tem que continuar a produção e buscar novas tecnologias, porque é algo também, já que você falou da indústria automotiva, é algo que se renova também, né? A linha amarela sempre tem produtos com mais tecnologia. Com certeza. Tem andado o mercado de máquinas, ele tem trazido um nível de tecnologia e de evolução bastante rápido, bastante grande, né? Muito significativo. Então, antigamente a gente falava que todo ano tinha uma novidade. Hoje, especialmente com a indústria chinesa, né, atuando aqui no mercado, a tecnologia chinesa, a gente observa que quase todo mês ou a cada 60 dias a gente tem alguma novidade no mercado que a gente está trazendo para o mercado brasileiro, para o mercado em geral. Taila, tem alguma pergunta? Tenho sim, eu acho que é uma pergunta mais a título de curiosidade, que vale aí tanto para o Gustavo quanto para o Rubens também, que ontem eu estive aí na feira e para quem vai fazer um passeio também por aí é muito bacana, porque a gente tem contato com parte desse maquinário, né, que está exposto aí, é um acervo bem vasto, né, e são máquinas pesadas.
tanto no caso da XCMG quanto da Irmensani também. Como é que é a logística de vocês para conseguirem expor nesse evento, transportar todo esse maquinário aí para a feira e para se preparar para esse momento? Quem vai primeiro? Por favor, Rubens. A gente tem a logística, a gente tem uma logística lá hoje, que a gente tem uma capacidade instalada na fábrica hoje, trabalhando em um turno de cerca de produção local de mais ou menos mil equipamentos mês, trabalhando em um turno. Se trabalhasse em 3 turnos, a gente teria aí por ano uma capacidade instalada aí acima de 20 mil unidades, né? Então a logística para a feira, ela não é complicada, porque ela é pequena, na verdade, né? E a gente consegue fazer, tem uma equipe de logística, de expedição e de controle de marketing que consegue cuidar disso aí muito bem. Mas eu entendo a curiosidade da Tayla, Rubens, pelo seguinte: às vezes a gente está trafegando por uma estrada e tem aqueles caminhões enormes levando uma peça, por exemplo, né? Então Sim. imagina para carregar, né, os guindastes que a gente está vendo E a aqui. gente está falando de toneladas, né, Guarizo? Então, para o público comum, né, que é o nosso caso, chama atenção. As máquinas que a gente tem aqui, a maioria delas são máquinas relativamente pequenas, né? Sim. Quando você for ver aí, a gente tem escavadeiras aí de 1.000 toneladas, né? Para carregadeira aí na faixa de 600, 700 toneladas. Essas máquinas são transportadas desmontadas, né? Elas são montadas no local de trabalho dela, né? Então, tem uma logística própria para a gente lidar com esse tipo de equipamento, né? Difícil então, hein, Gustavo? Pois é. Mas acho que, como o Rubens comentou, é bem isso mesmo, né? O nosso dia a dia, ele traz desafios até muito maiores do que o transporte dessas máquinas para a feira, né? Aqui a gente tem outros desafios que são um pouco diferentes, que a gente precisa preparar um ambiente, nós temos horário de entrada, horário de saída, não que no dia a dia nós não temos, mas aqui é muito mais apertado. Isso traz alguns desafios para a equipe logística, mas é um time que já está muito bem preparado para isso. E, de novo, repetindo o Rubens aí, aqui os equipamentos que estão aqui são relativamente pequenos, né, Rubens? Porque tem máquinas aí que elas têm que ser transportadas desmontadas e os desafios em campo são muito maiores, porque às vezes você tem que levar uma máquina onde você mal tem o acesso para chegar um caminhão ou uma parte de uma máquina, né? Aqui a gente ainda consegue ter um acesso, então é relativamente fácil, digamos assim. Ou seja, tem que chegar ao local do evento com o quê? Quantos dias de antecedência? Cada evento tem um cronograma. Nesse aqui foi aproximadamente uma semana antes, né? E falando um pouquinho também da feira, Otávio, se me permite, a feira é um ambiente muito gostoso. Então, assim, até pessoas que, por exemplo, que não são do mercado, né? Como vocês aí que tem a curiosidade, que vê uma máquina passando num caminhão, uma peça, enfim, é muito legal. Quem puder vir participar da feira, a feira ela tem entrada gratuita, né? É muito interessante, porque vão ver equipamentos diferentes, né? Equipamentos maiores, equipamentos menores. Tem a arena, né, com o campeonato dos operadores, ou seja, tem dinâmicas com máquinas. Então, eu acho que vale muito a pena aí para quem tiver interesse. É um passeio garantido a satisfação. E a cadeia produtiva também, porque não só vender o equipamento, mas montar, Rubens, dá emprego pra caramba, né? Dá emprego, dá bastante emprego. Hoje na XCMG a gente está com emprego direto, né, na indústria aí, em torno aí de 1.600 funcionários, né? E aquilo que eu falei, a gente vem experimentando um crescimento exponencial nos últimos anos. Nós começamos 2024 com cerca de 1.000 funcionários e terminamos 2024 com coisa aí de 1.500 funcionários, né? Hoje a gente está em torno aí de 1.600 funcionários, né? Fora toda a redistribuição aí que gira em torno da economia da indústria, né? Na Sani também, Gustavo, tem uma empregabilidade boa? Tem sim. A Sani hoje, ela não está fazendo a produção nacional, né? No passado nós já tivemos, hoje os produtos eles são importados, tá? Existem alguns estudos aí que a gente em breve vai divulgar, né? De investimentos nesse sentido aí, né? De fabricação nacional, mas a gente também tem um corpo técnico, um corpo especialmente de pós-venda muito grande, né? Então, por exemplo, hoje na Irmen, só na parte de pós-vendas, nós temos em torno de 500 pessoas trabalhando só para o suporte do produto em campo. Valeu muito a pena a gente conversar com eles aqui para ter mais noção ainda do potencial de mercado, né, desse setor das máquinas aqui. Para despedir de vocês, vou começar a ordem inversa. Gustavo Sacchi, representante da Irmensani, muito obrigado pela participação com a gente aqui. Obrigado a vocês.
Rubens Brito, da XCMG. Muito obrigado pela participação, Rubens. Muito obrigado para vocês e deixar aqui que a gente na XCMG e toda a nossa rede de distribuição estamos à disposição para atender quem tiver necessidade de equipamento. Muito obrigado. Tayla, com você. Muito obrigada aí pela participação ao Rubens Brito, ao Gustavo Sack. Agora, 2h59, a gente faz uma pausa rápida aqui para o intervalo para o repórter CBN também e já volta com mais informações. Estúdio CBN. Com mais de 14 anos de experiência, agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os